Olá a todos, sejam bem-vindos, né? Nós estamos em mais uma reunião, talvez seja a última deste livro, nos domínios da mediunidade, que tanto nos ensinou por mais de 35 reuniões que nós estamos fazendo, né? Para estudar todos esses capítulos desse livro magnífico, de André Luiz, né, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Então nós estamos aqui nos últimos capítulos, que são os entendimentos e as conversas, né, que o Aulus faz com Hilário e o André Luiz, acerca de todo o trabalho que eles passaram demonstrando o ensinamento através da mediunidade. Então a gente inicia assim mais um estudo. Dá para ouvir? Ficou baixo minha voz? Dá para ouvir tranquilo? Tá? Ela baixou um pouquinho agora, Flauber, por algum motivo. Baixo. Eu coloquei o microfone, mas acho que vai... Vou falar um pouquinho mais alto então. Melhorou? Melhorou. Tá, então vamos lá. Bom, então como eu estava dizendo, né, a gente estava aqui numa resenha antes de começar a gravação, e faltam 2 capítulos para acabar, né? Porém, os 2 capítulos são curtinhos, principalmente o último capítulo é bem curtinho, mas é o pensamento do Aulus. A maneira, a didática como a gente aplica os estudos do livro, nós estudamos por uma semana, né? Aí viemos aqui em reunião e apontamos aqui as experiências, né, de cada um para enriquecer o estudo. Porém, a gente passa sobre o capítulo um resumo, né? E como a gente estava conversando, nesse capítulo, né, 29, nós não conseguimos fazer o resumo. Eu, principalmente, não consegui fazer o resumo, porque tanto o ensinamento que o Aulus descreve ali, que a gente acaba se perdendo, ou se resume muito, se perde algum detalhe, tá? Então vamos aqui colocar o nosso livro em PDF para a gente poder compartilhar a tela com quem está em casa e com quem está ao vivo aqui com a gente, né? Bom, aqui ó. Então, anotações em serviço. Vamos iniciar ali, né? Lembrando que no capítulo anterior eles estavam estudando a parte da mediunidade, e a mediunidade meio que, né, o médium não tão com a moral elevada, mas mesmo assim Aulus com aquela paciência, né, comentou que, olha, nós temos um único instrumento de trabalho e auxílio para todos, né? Nós não devemos descartar a possibilidade do auxílio através, mesmo que os médios não estejam 100% prontos. Tá? Então, à medida que o planeta vai evoluindo, essas comunicações e mediunidade vai avançando e vai se purificando, né? Como ele usou a comparação, o exemplo, como a água, né? A água que nós temos sede, mas a água não está tão pura assim. Tá? Então começa assim, ó, capítulo 29, anotações em serviço. De retorno ao lar de Aulus, ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador havíamos tocado de relance, mas seguramente palpitante material que nos facultara excelente curso educativo, né? Imagine, para o André Luiz é um curso educativo, imagine para nós, né, que estamos aqui recebendo esses ensinamentos, essas experiências, né? Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, psicofonia, que aconteceu nos primeiros capítulos, né? A possessão, acho que no 4º capítulo, 5º capítulo, a possessão, o desdobramento, até o capítulo 10, se eu não me engano, a gente falou sobre muito em desdobramento, né? Clarividência, clareaudiência, as forças curativas, como nós vimos nos últimos capítulos, né? A telepatia, a psicometria, que foi muito interessante, né? O exemplo lá que eles viveram, né? Que eles viram a mulher e o espelho, né? Psicometria, a materialização, que foi do capítulo passado, além de alguns dos temas
de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, muitíssimo importante, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, que é o tema do nosso próximo estudo, né, nosso próximo livro, a causa e efeito, a lei de causa e efeito. Desculpa, lei de ação e reação, né, no próximo livro, ação e reação. O desdobramento no leito de morte, que nós vimos, né, da mãe daquela senhora, a lei e as energias viciadas, tudo isso sem necessidade de recursos a complicações terminológicas. Ou seja, estudaram simplesmente sem ficar detalhando o nome de cada coisa. Mesmo assim, a gente já ficou assustado, né? Com tanto nome difícil para poder entender. Mas fica fácil quando a gente atua no dia a dia. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Olha só, o simples é o melhor, né? Os metapsiquistas chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Dividiam os médiums, sujectes na terminologia de alguns investidores, em duas categorias: os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-físico-químicas, olha só, e por aí afora. Por que não aplanar tais dificuldades de expressão? Afinal, refleti eu, André Luiz, né? A mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Olha, o André Luiz ele é bem bonzinho, né? Quando se fala em mediunidade, a gente sabe que através de algumas culturas não tão abertas assim, quando a pessoa fala, ouve a palavra mediunidade, médium e espírito, a pessoa sai correndo. Ela não quer nem saber, né? E ainda fala, vai de reto, né, Satanás, né? Então, assim, é um pré-conceito sem o conhecimento, né? Mas o André Luiz foi bem bonzinho nessa frase aqui, tá? Acalentava tais pensamentos quando Aulus, observando-me por certo, a crítica meditada, considerou: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. Olha lá, a seu modo. De nossa parte, os espíritos, né, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica. Ou seja, como Jesus abordava, baseando-nos nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais e Getsemane, e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. Olha lá. Aí a gente imagina assim, né? Por que de tantos fenômenos? Se a mediunidade é simples, por que tantos fatos fantásticos? Ou seja, para chamar atenção, para que cause curiosidade de estudo científico. E causou. Hoje em dia nós temos aí diversos doutorados, mestrados, pós-doutorados ali com a tese de espiritualidade. Né? Isso é muito importante. Né? O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. Laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé.
A inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor. Esmirilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na nova era. Qual que é a religião? O amor. E aí a gente entende assim, né, o porquê que a gente comentou bastante sobre os passos, as energias, quando se fala em intenção. Vou voltar ali naquela frase que o Aulus colocou, bem interessante, ó. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos, vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. Então, se o médium tem a sinceridade e a vontade de fazer o bem, se dedica ao bem, que técnica usar? Qual é o sentido da técnica do passe? Ou da técnica espiritualista? Se simplesmente ele tem a intenção de fazer o bem. As técnicas viram apenas alguns detalhes, porque realmente o fenômeno que vai acontecer vai através do seu amor ao próximo e a sua energia mental. Não deseja, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingia o marco final. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador, e propunha-me a ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo, que passarei a desdobrar. Agora que nós vamos ver os ensinamentos bem profundos. André Luiz diz, né? É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma? Ou seja, como que a ciência não vai analisar os fenômenos mediúnicos pelo lado espiritual? Olha só, uma pergunta bem interessante, né? A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do Espiritismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. As interpretações. Por isso a necessidade de estudar sempre, né? Da gente sempre ter a leitura como hábito, para que a gente possa descortinar essas divergências, ou seja, sanar essas divergências. E mesmo assim, se a gente for ler o Evangelho segundo o Espiritismo diversas vezes, a gente vai encontrar diversas formas e entendimentos, mas avançando sempre. Tá bom? Boa noite, Martinha, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Desculpa a demora. Nossa, Não, essa internet está horrível hoje. fica tranquila, seja bem-vinda. Obrigada. E aí ele continua assim, ó. No entanto, nas próprias correntes do Espiritismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Aí o Aulus dá uma olhadinha, né? O que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. Lembro-me daqueles irmãos que acoímam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes, na verdade, em templos de iniciação. Nós temos diversos. O que a gente acabou de comentar, né, de acordo com algumas religiões um pouco mais fervorosas ali, nós recebemos diversos rótulos, né? A deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contam no mundo por legiões inumeráveis. Olha a resposta de Aulus. Assim, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, qualquer um, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual, independentemente de qual seria. Meu Deus, olha isso. Quanta fraternidade. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação
isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis, ou seja, sem fundamento, sem prosperar. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Quem busca o conhecimento já vislumbrou a luz da fraternidade. Começa a perceber que todas as informações religiosas são as mesmas e que mudam apenas a terminologia, ou seja, o modo de se falar. A gente já viu isso nos livros de estudos anteriores, né? Que aqui só comprova, cada vez mais comprova. Olha só. Descansam sobre o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o propósito do domicílio, arrebatando-o ao mar alto para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Ou seja, a gente dorme hoje para que na próxima vida a gente seja acordado e o trabalho vem meio que dobrado, vamos dizer assim. Porque muito é dado, muito é cobrado a quem muito foi dado. Então a gente está recebendo muito conhecimento, né? Então a gente tem que fazer por merecer todo esse conhecimento que a gente recebeu, transmitir, trabalhar, né? Divulgar. Oi, Giane, pode falar. Fica à vontade. Eu me lembrei agora que a gente não vai poder dizer nunca, eu não sabia. Como? Desculpa, não... Que a gente não vai poder dizer nunca assim, eu não sabia. Ah, não. Sabia. E é tão interessante que eu converso com um aluno meu que ele é ateu, né? Eu já comentei várias vezes aqui, né, no estudo. E eu comentei com ele assim, né? Ele pergunta várias coisas para mim sobre a espiritualidade. Aí teve um dia eu cheguei para ele e falei assim, engraçado, né? Você já sabia disso tudo. Você só não confessa que sabia. Ele olha pra minha cara e dá risada. Ou seja, é real. Ele tem a intenção de conhecer aquilo tudo mesmo. Ele conhece. Eu falei assim, a diferença é que você não precisa de religião. Só que você é teimoso em falar que é cético. E não é cético. Você já comprovou, já viu. E inclusive, uma mensagem que eu recebi do plano espiritual veio a partir dele. Veio a partir dele. Como assim é cético? Não existe ceticismo nesse caso, né? É bem interessante mesmo a posição dele. Bom, e a gente continua assim, ó. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção de nossa parte, diz o André Luiz. Olha só. Aí Aulus retruca, né? Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Olha só. Será que um paciente vai se curar por si? O médico vai virar as costas para ele? Quem são os médicos do plano material no plano espiritual? Os instrutores, os espíritos maiores. Aquele de grande envergadura moral, não precisa nem ser grande envergadura moral. Eles têm quase que a mesma evolução que a gente, estão um pouquinho mais superiores, estão nos auxiliando já.
São os nossos médicos, né? A maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. Todos, sem exceção. Há companheiros na espiritualidade que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico, diz André Luiz, né? Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões de fenomenologia. Olha que forte quando Luiz chegou aqui nesse ponto, né? E Aulo sorriu e comentou: serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam criancinha que não sabe ler? É como um professor que começa a falar mal de um aluno e ele não tem aquele conhecimento que tem o professor. Como é que o professor vai cobrar aquele conhecimento que não foi transmitido? É difícil, né? Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e solicitando facilidades à maneira do morfinômano, que reclama entorpecentes. Viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exige para si, desrespeitando a obrigação de ajudar, olha só, a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda, ou seja, aqueles que ainda se encontram lá atrás, tentando buscar seu lugarzinho ao sol na moralidade e na evolução espiritual. Há quem diga que o Espiritismo age erradamente, abrigando os desequilíbrios e os enfermos, porque com isso oferecem a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear, com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Olha só, meu Deus, alienados mentais. Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo, diz Aulus. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial dos doentes. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo. Olha que interessante. Tudo que a gente viu sobre a loucura, a fixação mental. Olha só, não tem como a gente culpar o Espiritismo por isso, né? Tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhes requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Meu Deus, ó, isso já assim, ó, desfecha com uma certa simplicidade e claridade tão grande. Bom, se tudo é fenômeno, né, então Jesus não precisava voltar a reencarnar para demonstrar através do seu comportamento tudo sobre mediunidade também.
o comportamento moral, né? Bastaria que enviasse proclamações evangélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que no nosso escopo é reviver o Evangelho em sua base simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Então aqui já tem uma reflexão para um ano inteiro. Porque a gente começa um tratamento na casa espírita, ou na casa espiritualista, e aí a entidade ela orienta assim, ó, mais evangelho, mais evangelho. Aí a pessoa repassa, o medianeiro passa, né, para o assistido. Olha, você precisa fazer mais o evangelho. Ué, mas eu estou fazendo evangelho, eu já faço todo dia. Ah, não sei o que está acontecendo lá. Ó, a entidade falou para você fazer mais evangelho. Não é fazer o evangelho, é viver o evangelho. Quando a gente lê, a gente está adquirindo conhecimentos evangélicos para atuar no nosso dia a dia. Então, fazer o evangelho é fazer na prática, não apenas a leitura. Viver o evangelho. E olha, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque você pega um parágrafo para viver, meu Deus do céu. Um parágrafo. A gente tem que fazer um esforço muito grande, porque a nossa sensibilidade, o nosso reflexo, ele é totalmente alterado, desviado. Nós agora, conscientemente, estamos nos reeducando através do Evangelho para que possamos adquirir altos voos dentro da evolução espiritual. E olha que esse voo tem alguns centímetros do chão, hein? Para a gente poder chegar um pouco mais alto, a gente vai ter que trabalhar muito, muito, né? Pessoal, se tiver algum comentário, por gentileza, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Enquanto isso, a gente continua. Ó, Beto, pode falar, Beto? Fica à vontade. Albert, vamos ver se eu entendi bem, mas de certa forma tem um apontamento aí daquela ideia de que, assim, né, em muitos templos religiosos, não importa qual a sua definição, né, então quem está no caminho certo está lá dentro, né? Quem não está no caminho certo não seria muito que bem-vindo, né? Sim. E ele está meio que dizendo que é o contrário, né? Que o templo tem que estar aberto para receber esses doentes, né? Sim, E exatamente. é aí que a gente tem que trabalhar. Foi mais ou menos isso que ele disse. Mas é isso mesmo, porque assim, ó, a gente percebe que alguns acontecimentos muito graves que vão contra os ensinamentos, né, de Jesus acontecem dentro de todos os templos. Ou vem com as próprias pessoas já, né? Com seus problemas Exatamente, não, mas mentais. é isso mesmo, porque né? não é o templo que vai fazer com que a pessoa se altere, é o comportamento dela, que é o mesmo dentro e fora do templo, seja ele qual for. E o templo teria que estar aberto para ajudar a pessoa nesse sentido, e não excluir ela quando ela não conseguir por si só fazer essa transformação, né? Ele tem que estar ali para ajudar, né? É isso Seria mesmo. isso, né? Você sabe que assim, tenho um exemplo na minha cabeça que o Divaldo falou, né, em suas palestras, o Nazareno Feitosa também, que eu gosto muito, também falava em suas palestras, que é um exemplo de um trabalhador da casa espírita que ele se cansou daquela casa porque todo mundo falava um do outro, via o trabalho, chamava a atenção, tudo mais ali, e não suportava aquele diz que me diz, que um puxava a cadeira de assim, outro fazia de assado, outro usava a mão de um jeito, outro de outro,
Aí ele falou pro seu instrutor, falou, olha, espiritual, né? Olha, eu quero deixar o trabalho. Aí a entidade, mas por que você vai deixar o trabalho, né? Ah, eu não aguento mais isso tudo, tal, assim, assim, assim. Ele falou, bom, tá bom, você quer deixar o trabalho mediúnico, tudo bem, não tem problema, mas antes faça o último trabalho. Falei, qual que seria? Vai lá, encha um copo de água até a tampa, até a boca, até o limite, e dê uma volta com esse copo de água em volta do centro inteiro, sem cair uma gota. Tá bom. Ele pegou esse copo, encheu de água e começou a andar em volta do centro espírita inteiro. Chegou na sala da entidade, falou, pronto. Mas eu não entendi o porquê você me pediu para levar um copo de água em volta do terreno todo. Ele falou, é simples. No caminho que você fez em volta do centro, você viu alguém comentando algo de ruim de alguém para alguém? Ele falou, não. Você viu o fulano assim dando passe de uma mão errada, a outra de uma mão certa? Ele falou, não. Você viu o fulano cochichando coisa ali a seu respeito? Ele falou, não. Então, esse é o problema. Quando cada um cuidar do seu trabalho, não vai ter tempo de olhar os defeitos do outro. Aí que a gente começa a perceber que o trabalhador está ali para o próximo. Ou seja, para o assistido. Exclusivo. Porque ele foca todo o seu trabalho na fraternidade de atender o assistido. Olha só. Tá? É bem isso mesmo, Beto. Obrigado por ter tido esse olhar aqui, trazer para cá essa luz para a gente aqui. Tá? Bom, vamos continuando aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Tá. Aí o André Luiz ele comenta, né? Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes, sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, aprendendo que não há dor sem justificação. Isso é muito importante. Mas é muito importante. Não existe dor sem fundamento. Não existe. A gente precisa disseminar para ontem esse ensinamento, para ontem, porque há tantas pessoas com ansiedade e depressão, achando que a dor dela é inútil, achando que a dor dela é simplesmente para ver as lágrimas escorrerem do rosto dela. E não, tem um fundamento maior, elevar o espírito ao alto. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção, uns à frente do outros, como desprezar o companheiro que sofre? Em nome de princípios e cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez, hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a recolher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Olha, se a gente faz uma análise da nossa vida recente, a gente percebe a lei de causa e efeito desta e de outras vidas. Não precisa ir muito longe, não. É só fechar os olhos e começar a lembrar das grandes quedas que nós tivemos. Né? A Eugênia pôs até a mão na cabeça, tadinha. Ela já lembrou de coisa, ó, meu Deus do céu. Eu só não coloquei a mão na... É porque às vezes eu identifico, assim, as coisas que acontecem comigo. Isso. Que eu digo, meu Deus, eu acho que na outra encarnação eu era uma pessoa tão orgulhosa, tão orgulhosa. É por isso que eu passo por essas situações. Aí eu
tá? Me cala, assim, engole em seco e... Eu só... Não, não é por acaso, não. Não, mas não mesmo. Eu só não coloquei a mão na testa de vergonha. De Diana, orgulho. mas eu acho assim, quando a gente identifica essas coisas, é que nós éramos orgulhosos, invejosos ou coisas assim, acho que nós estamos no lucro, né? Pois é, Porque porque a aqui gente a se gente identifica e sabe onde é que tem que aparar. e são tipo, são defeitos internos, né? O É. duro é a gente lidar com aqueles karmas mais pesados, né? Então eu sempre falo assim, que eu acho que a minha cruz ela é leve, né? Porque apesar de tudo que eu passo nessa vida, eu não tô assim, eu não tô, eu tenho essa impressão que não tem uma coisa muito pesada que foi me dado para eu superar nessa vida, né? É mais esses defeitos mesmo, né? Orgulho. Mas é a aceitação. E a gente tá, que nem você falou, né? É, é, quando a gente entende os nossos defeitos, a gente sabe que as consequências vêm ao nosso tempo. Toda vez que a gente sai um pouco dos trilhos. Sim. E isso é um pouco vantajoso, por quê? Porque a gente sabe o porquê está sofrendo, né? E a gente sofre menos, né? O meu, Exatamente. acho que mexe muito com o meu orgulho, assim. Porque apesar de eu ainda ter me modificado um pouquinho, enfim, às vezes eu me autoanálise assim, minha, e eu vejo que eu sou muito orgulhosa. Eu tenho umas coisinhas assim, que eu digo, Ah, meu mas Deus, não todos, me né? cabe mais, isso já não me cabe mais, então eu tenho que extirpar isso de mim, porque não me cabe mais. Diante do conhecimento que eu já tenho, né? Então, tem coisa que quando você abre esse leque de conhecimento, aí você vê que tem situações e tem coisas que já não me cabem mais. É, mas é isso mesmo. Mas só vem para quebrar nesse pontinho. Então, eu ainda tenho isso. Não, a gente vai descortinando ainda e essa vida vai ser necessária não, vai ter outras ainda que a gente vai Ah, testar de pouquinho em pouquinho, porque assim, a benevolência é tão grande que vai nos dando um pouquinho, vai cobrando um pouquinho por vez. que o povo que cobrasse É, a É, dívida toda, o bicho pegava. aí isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, ó, e aí ele continua assim, né? Ah, deixa eu ver aqui. Tá, acho que é o próximo parágrafo aqui, né? É isso. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinhadeiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um na tarefa salvadora. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade em si. Olha só, olha quando o Luiz está falando. Admite que as religiões não passam de muletas e que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrumentos em assuntos da própria orientação. Lembrando que o André Luiz está provocando o Aulus para ele poder falar mais. Ele começou, eu vou provocar para poder ouvir o que o Aulus tem a dizer, para tirar um pouco mais dele, um pouco mais de ensinamento. Tá? Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo e que se expresse, é um santuário de educação da alma e seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si. Incabível, né? Furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos um campo enorme, superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos. Olha só, confiando-nos à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante.
A criancinha na Terra não prescinde do concurso dos pais. Olha isso. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade, ainda que está distante da razão perfeitamente humana. Como diz o André Luiz, um instrutor do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, o homem está próximo do anjo tão distante quanto o cão está para o homem. Está muito distante mesmo, demais, né? Demais. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora, é imprescindível trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o acercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência da escola do espírito ou a supressão dos instrutores constituíram a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo da dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. É bem pesado isso, né? No livro A Caminho da Luz, nós vimos alguns momentos que o planeta passou sem um avatar elevado na Terra. E aqueles momentos foram momentos obscuros, extremamente pesados no planeta, tá? O chamado iluminismo, que não tinha nada de luz, foi um deles. Bom, havíamos contudo atingido o fim da viagem. O lar santuário em que o assistente residia levantava-se agora ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. No dia imediato, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para o amanhã seguinte. Agora a gente desfecha o capítulo 29. Porém, o capítulo 30, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Ele é curtinho. Dá tempo pra gente terminar ele? Acho que dá, né? Vamos terminar. A gente termina as últimas páginas aqui, Aqui já não tem tantos ensinamentos, mas o que é muito bonito é a oração final. Tá? Muito bonito mesmo. Então, o último capítulo. Chegamos ao fim aqui, então. Últimas páginas. E diz o seguinte. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos Hilário e eu preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Aulus apontou com a destra e rompeu o silêncio, murmurando: Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação, e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação, segundo as nossas possibilidades. Avançamos em breves momentos, vimos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou. Possuímos no artifício o médium de preciosas utilidades.
Na devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Ou seja, o trabalho dele também é um trabalho mediúnico, do conforto para a civilização. Aquele carpinteiro. Não longe surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual uma jovem envergava o escopo ferindo a pedra. Eis o escultor, diz Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu anunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Logo após contornamos um edifício que funcionava um tribunal de justiça e o nosso instrutor adiantou. Vemos aqui o fórum onde o juiz é médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentidos e ideia de que se nutrem. É importante saber que assim nós temos médios em todos os ambientes, mas o seu trabalho para ser assim apaixonante, ele tem que ser o apaixonado pelo aquilo que faz. A gente vê isso constantemente. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador esperado à distância separar-se-ia de nós por fim. Aulus seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes, 3 crianças. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona um menino abatido, que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal. Nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização ao longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. É o que a gente sempre vem falando, né? O altar sagrado da família, onde se reúnem pessoas algozes que no passado, por ilusão, deixaram com que o amor ficasse de lado, por alguma ilusão ou equívoco, né? A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito encarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher realmente credores desses títulos aprendem a buscar sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Meu Deus, olha a responsabilidade. E num sopro de bela inspiração conclui: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade.
Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Isso é verdade. Retirou-se precipite e seguimo-lo até praça próxima. Aulus fixou o céu azul, em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro, quintessenciado, caramba, e dispunha-se a enlaçar-nos quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade: faça prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. Eu já vou pedir perdão já com antecedência, porque no estudo dessa parte me faltou muito o ar. Mas vamos lá. Senhor Jesus, fazê-nos dignos daquele que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós, os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num abraço e partiu. À maneira de uma criança, Hilário e eu, em pranto, mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos, então, do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma como quem se incorporava ao grande futuro. E assim a gente chega no final de mais um estudo, o terceiro, que um contempla o outro numa continuidade tão magnífica que eu não sei nem o que dizer. Eu acho que a sensação que eles tiveram ali, acho que chegou pra gente no arrebatador. Porque, eu não sei, me deu uma sensação aqui muito forte de sentir o que eles estavam sentindo na hora. Me parece uma falta muito... Me pareceu uma falta muito grande agora de algo. Olha, não tem nem o que dizer. Mesmo no estudo prévio, os olhos já encheram de lágrimas. Aqui me faltou a voz várias vezes, mas seguimos firme. Flaubert, é que nós estamos aqui quase um ano, há mais de um ano com o Aurus também, né? Ele vai indo embora agora, né? Sim. Não sei se ele está no próximo, né? Sim.
Mas olha, eu não sei se o próximo livro é o instrutor Alexandre, porque tem o Alexandre e o Aulus que acompanham o André Luiz, né? E também tem o Clarencio. Eu não li ainda o livro Ação e Reação, né? Mas estamos próximos. O nosso próximo estudo será esse. Olha, parece que a oração do André Luiz, ele vem de encontro, parece que a orar por todos nós que trabalhamos em favor do próximo. Vocês sentiram isso também? Por isso que dá essa emoção maior. Neuza, fica à vontade. Foi essa sensação que eu tive. Né? Exatamente. Nossa, mas a prece é muito, muito, muito bonita. Muito profundo. Muito. E não deveria ser diferente, né? Uma profundidade tão grande nos alicerces da mediunidade. Bom, nada é por acaso, né? E assim a gente desfecha, né? Mais um estudo. O primeiro foi Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Nós vamos já disponibilizar em breve. O segundo, A Caminho da Luz, que também em breve a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. E esse terceiro, Nos Domínios da Mediunidade. E eu tenho certeza, que a escolha dos livros, um está completando o outro de uma forma tão magnífica. Primeiro a formação da Terra e dos seres vivos, até a fase hominal, o reino hominal. O segundo, a busca do conhecimento e a transmissão do conhecimento dos nossos irmãos que vieram lá do sistema de Capela, que trouxeram toda a índole, a moral baixa, mas a religiosidade, a espiritualidade, os conhecimentos tecnológicos que ajudaram tanto o planeta. E nesse terceiro, o que é o nosso auxílio através da mediunidade que nós estamos constantemente tendo. E o quarto livro, Ação e Reação, ou seja, as nossas escolhas reagindo sobre o nosso futuro. Eu acho que fecha com chave de ouro. Bom, pessoal, vamos fechar esse estudo então. Para quem está de casa, eu quero agradecer quem assiste os vídeos depois, né? A participação de vocês, o retorno no grupo de estudos é muito importante. É bem, bem importante mesmo. Isso dá força para a gente continuar. A gente mal começou já a estruturar o novo estudo e já tem gente entrando no grupo, né? E eu vou deixar na descrição desse último vídeo o chat para quem quer que esteja, de repente, querendo estudar mediunidade, não encontrou algum grupo de estudo, vou deixar em aberto então o pessoal entrar e ficar à vontade de qualquer parte do planeta ele estiver presente, né? Então eu quero agradecer a todos aqui presentes, né? Alguns que não tiveram, que sempre estavam com a gente, outros já até deixaram o grupo por algum motivo pessoal de trabalho na Casa Espírita, né? Mas que estão sempre em contato aí, conversando com a gente, né? Mas é muito legal, muito importante. Vamos para mais um livro, então. Obrigado a todos que estão de casa aí, a gente se vê no próximo estudo, então. Até breve.